Olá, amigos e amigas do canal Alto Clamor, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Uma vez mais estamos juntos aqui no canal, hoje em mais um vídeo da nossa terceira jornada profética, o selo de Deus e a marca da besta. Nessa jornada a gente vai aprender muito em relação a o que é o selo de Deus, já vimos, né? Vamos ver o que é a marca da besta, qual o nosso passo em direção ao selo de Deus, qual passo evitar para não irmos em direção à marca da besta, tudo isso a gente vai aprender aqui, amém? Antes de começarmos o tema de hoje, nesse episódio de hoje, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, porque nós estaremos tendo novidades daqui para frente. Agora estaremos fazendo lives ao vivo aqui de pregações, aonde eu estiver pregando, em uma igreja ou em qualquer outro lugar, estaremos fazendo a live ao vivo para todo mundo inscrito aqui no canal acompanhar. Esteja onde você estiver, você estará em nossa companhia. Amém? Então, inscreva-se no canal. Teremos também vídeos mais longos com estudos bíblicos. Vamos estar produzindo aqui estudos do livro de Daniel, o livro do Apocalipse. Vai ser bênção. Então, participe, inscreva-se no canal e eu peço aí a sua ajuda em algumas questões aqui no nosso canal. Primeira delas, ative as notificações para que o YouTube, para que você possa receber nossos vídeos, certo? Deixa o like para ajudar o canal, porque toda vez que deixa o like, o YouTube tem como sendo relevante aquele vídeo, então ele propaga para mais pessoas. E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que mais pessoas possam conhecer o Alto Clamor, possam vir à Palavra de Deus e aprender conosco assistindo aqui cada vídeo, cada tema, e possam ser salvas pela Palavra do Senhor. Amém? Você pode ser um agente de salvação quando você faz isso. Por isso contamos com a sua ajuda. Há dias atrás um irmão disse: Albert, por que não faz uma capa para os vídeos aqui no canal, melhorar a iluminação, o áudio, colocar textos bíblicos na tela, o PowerPoint e tal. E aí eu falo para ele o que eu vou falar, eu falei para ele o que eu vou falar para vocês aqui, caso muitos de vocês talvez tenham essa dúvida. É porque nós ainda não estamos com um equipamento adequado para fazer os nossos vídeos. Eu estou fazendo, para vocês terem ideia, no meu celular, e ele não é tão bom assim como o da maioria. Mas a gente, o que pode, vai trabalhando, entende, irmãos? Não dá para fazer ainda. Colocar uma iluminação melhor aqui, colocar um microfone para captar o áudio melhor, colocar na tela aí textos bíblicos, textos do Espírito Profecia para vocês acompanhar lendo. Não está dando para fazer ainda. Mas, com o avançar, passo a passo nesse caminho, a gente vai, com certeza, colocando. Deus vai nos ajudando. Nosso Senhor sempre está em prontidão para nos ajudar. Amém? Então, por enquanto, a gente está assim, de maneira simples, mas acredito que está sendo uma bênção para a minha vida e para a sua, quando a gente se reúne aqui no canal para assistir esses vídeos que a gente tem gravado com muito amor, com muito carinho e com muita fé no coração de que esses vídeos ajudarão pessoas, muita gente de todos os lugares a compreender a verdade e a se salvar pela graça do Senhor Jesus. Amém? Tenho aqui a Bíblia aberta para o tema de hoje do nosso seminário, mais um episódio dentro do nosso seminário, da nossa jornada, melhor dizendo, da nossa jornada profética, aqui no canal o Alto Clamor. Jornada profética, o selo de Deus e a marca da besta. Tem também aqui o livro Eventos Finais, o Espírito Profecia, né? O livro que a gente está estudando nessa jornada. E o tema de hoje, semelhança com Cristo no caráter. Semelhança com Cristo no caráter. Eu queria ler para vocês aqui o que está escrito em Romanos, do capítulo 12, versículo 1 ao verso 2. Tome sua Bíblia e vamos juntos orar. Aliás, vamos juntos ler. Diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Veja, o texto número 1, ele nos convida a termos uma atitude sacrificial. Nós devemos sacrificar o nosso próprio eu, para que aconteça o que Paulo disse: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então precisamos sacrificar, ser sacrifícios vivos, sacrificar o nosso próprio eu quando o nosso próprio eu quer se sobressair acima da vontade de Deus. Temos que sacrificá-lo, negar ao nosso próprio eu. E ainda diz aqui, o sacrifício vivo, santo, ou seja, tem que ter santidade na vida, irmãos, que é agradável ao nosso Deus. E isso é o nosso culto racional. Isso é ser cristão racional. Isso é ser servo de Deus racional. E não irracional, mas sim racional. É buscar sacrifício vivo na nossa vida e santo. E o verso 2 disse, para que serve? Não devemos nos conformar com o mundanismo, nos envolver com o mundanismo, viver a vida mundana. Devemos experimentar a renovação da mente. Quando fala renovação da mente, é renovação do caráter. Renovação do nosso caráter todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então Deus nos convida para termos um caráter moldado. Assim como Ele molda um vaso, o vaso na mão do oleiro, Deus também quer que o Espírito Santo molde o nosso caráter. E isso vem da seguinte forma: uma ação do Espírito Santo e uma cooperação do ser humano. Uma ação do Espírito Santo e uma cooperação do ser humano. Ou seja, através das minhas escolhas, eu vou ditar a regra. Se o Espírito Santo trabalha em meu caráter ou não. Eu vou permiti-lo trabalhar meu caráter ou não. Através de quê? Das minhas escolhas. Então, se eu escolho ficar pecando, eu vou estar restringindo o trabalho do Espírito Santo na minha vida. Se eu escolho não pecar e viver em santidade, eu vou estar cooperando com o Espírito Santo e ele vai trabalhar o meu caráter para que o caráter fique igual ao de Cristo. E ficar com o caráter igual ao de Cristo fará toda a diferença na salvação. Quer ver uma coisa? Vamos ler, vamos ao Espírito de Profecia. Vamos ver o Espírito de Profecia, o que diz aqui. Tem várias citações aqui. A primeira se encontra no Comentário Bíblico, volume 7, página 970. A semelhança com Cristo no caráter. Olha, irmãos, o que nós vamos ler. Atenção! O selo do Deus vivo só será colocado sobre aqueles que têm um caráter semelhante ao de Cristo. Ponto. Primeira coisa, o selo de Deus só será colocado nas pessoas que tiverem um caráter igual ao de Cristo. Espírito de Profecia revelando. Se não tiver o caráter igual ao de Cristo, não recebe o selo de Deus. Consequentemente, não será salvo. Continuamos agora aqui, irmãos. Primeiros Escritos, página 71. Olha o que o Espírito de Profecia diz. Os que receberão o selo de Deus, do Deus vivo, e serão protegidos no tempo da angústia, devem refletir plenamente a imagem de Jesus. Ou seja, os que hão de receber o selo de Deus, eles têm que refletir plenamente a imagem de Jesus em nós. Deve refletir plenamente, ou seja, completamente. E ainda diz mais, Testemunhos Seletos, volume 2, página 71. Olha o que a irmã White escreve. O selo de Deus nunca será colocado na testa de um homem ou mulher impuros, que vive no pecado. Nunca. Nunca será colocado nas testas de seres humanos ambiciosos e amantes do mundo. Ou seja, está na igreja e fica abraçado com o mundanismo. Não recebe o selo de Deus. Nunca será colocado na testa de homem e mulher com coração falsos e enganosos. Vive uma vida de dupla face. Pé na igreja, pé no mundo. Falsificação, irmãos. Cristão falso. Não recebe o selo de Deus. Todos os que receberem o selo serão sem mancha perante Deus.
candidatos ao céu, sem pecado, sem mancha. Entende? Quem recebeu o selo de Deus será a pessoa sem mancha, ou seja, passaram pelo período de santificação, passaram no período de purificação, vestes sujas sendo retiradas e vestes limpas sendo colocadas. Entendeu? Essas pessoas passam por esse processo. Se você e eu desejamos receber o selo de Deus e ser salvo quando Jesus voltar, precisamos permitir que nós mesmos andemos em caráter santo, puro. Abandonar pecado, irmãos. Pecado acalentado, pecado acariciado. Afasta isso. Afastamos isso da vida. Precisamos cultivar caráter perfeito. Isso está na Bíblia e está no Espírito de Profecia. Vamos continuando para que essa ideia possa clarear ainda mais na nossa mente. Olha o que diz aqui em Meditações Matinal, Filhos e Filhas de Deus. Volume 2, página 71. Aliás, repito, Meditação Matinal, Filhos e Filhas de Deus, página 51. Página 51. Você pode... Estou lendo aqui, estou dando todas as fontes para que você pesquise. Olha o que diz a irmã White agora. O amor se expressa na obediência. Ou seja, se eu não sou obediente à palavra de Deus, o Espírito de Profecia, como é que eu vou estar demonstrando amor por Deus? Não tem como. O amor se expressa por obediência, por meio da obediência. E o amor perfeito lança fora o temor. Aqueles que amam a Deus têm o selo na testa. Ou seja, o amor perfeito é expresso na obediência. E aí depois diz, aquele que ama a Deus tem o selo. Ou seja, os que obedecem a Deus, obedecem à Bíblia, tem o selo. E diz mais aqui, ó, na sua testa. E cumprem as obras de Deus. Ou seja, pratica as obras de Cristo. Entende? Então a obediência é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Fundamental. Mais um texto, irmãos. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 445. Diz assim, olha. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os favorecidos que receberão o selo do Deus vivo. Olha, irmãos, que coisa poderosa foi revelada para mim e para você aqui. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os favorecidos que receberão o selo do Deus vivo. Primeira coisa, vencer o mundo. Afasta da nossa vida o mundanismo. Tem muita gente na igreja e com práticas mundanas. E ainda trazendo mundanismo para dentro da igreja. Como pode? Como pode, irmãos? Outra coisa, vence a carne. Ou seja, tem gente que está na igreja e não quer lutar contra o próprio eu. Quer ficar na zona de conforto. Está lá deitado. Vai na igreja, assiste o culto. Vê o pastor pregar, vê o irmão pregar. Vê alguém cantar, vê as coisas na igreja. Amém. Tal, aleluia, glória a Deus. Aí vai embora. Depois, na outra semana, naquele mesmo dia, volta de novo. Pensa que isso é preparo para a volta de Jesus. Misericórdia, irmãos. O cristão verdadeiro, o fiel verdadeiro, ele adora a Deus em espírito e em verdade. E adorar em espírito e verdade é obediência, é santificação. Entende? É quando está acompanhado das pessoas, ser fiel à palavra de Deus. E quando está sozinho também, ser fiel à palavra de Deus. Se ainda temos defeitos no caráter, não é culpa de Deus. É nossa culpa. Que não cooperamos com o trabalho de Cristo em nos transformar com o caráter perfeito à semelhança dele, porque Cristo voltará quando a igreja refletir a sua própria imagem, a imagem de Cristo. Quando a igreja, o povo de Deus, refletir o caráter de Cristo, então ele vai voltar para reivindicar esse povo para si. Então nós precisamos reivindicar o caráter de Cristo em nós. E ele vai reivindicar o povo para ele, quando ele vir. Para Jesus voltar, irmãos, é necessário que eu e você tenhamos o caráter igual dele. Permitamos que o Espírito Santo trabalhe nessa transformação. Se não fizermos isso, não vamos ter chuva serolha, não vamos ter o alto clamor, não vamos ter os últimos eventos e Jesus não vai voltar na nossa geração. E aí Deus vai dizer, caminha aí no deserto mais 40 anos. Não estão preparados ainda. E me diga uma coisa, irmãos, quem aguenta mais viver nesse mundo? Você está conformado com esse mundo? Porque eu não estou. E muitos aqui não estão. Se alguém aí está conformado com esse mundo, vamos orar por você, irmãos.
Nós precisamos almejar ansiosamente o céu. E para ir para lá, precisamos ter um preparo agora aqui. Tem muita gente aí pregando o evangelho pela metade, o evangelho de justificação em Cristo. Mas esquece de pregar o evangelho da justificação e da santificação. Precisa ter santificação. Cooperar com Deus para o caráter se assemelhar com Cristo e receber o selo. E diz mais aqui, olha. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 427. Estamos lutando com todas as faculdades que Deus nos deu para alcançar a medida e da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos lutando para ter o caráter na estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, atingindo uma altura cada vez maior, buscando a perfeição de seu caráter? Nós estamos buscando perfeição de caráter? Ou estamos nos conformando com um caráter sujo, manchado pelo pecado, e ensinando a outros que podem ficar tranquilos, porque Jesus transformará nosso caráter quando Ele voltar? Porque isso é uma falácia, é uma heresia, é uma doutrina satânica. Ensinar que o caráter será transformado quando Jesus vir. Jesus vai transformar, queridos amigos e irmãos, o nosso corpo mortal em corpo imortal. Entende? Mas o caráter, ele é trabalhado agora, na fase da santificação. É agora que o caráter é trabalhado, para que esteja pronto, totalmente, na plenitude, quando a porta da graça fechasse. Entende? Porque quando a porta da graça fechar, daí por diante, nós não pecaremos. Não estaremos vivos sobre a terra em um grande conflito imenso, a face de uma terrível angústia, sem um intercessor por nós no céu, porque Jesus ali já vai ter saído do santuário. Então, a hora de trabalhar isso é hoje. E santificação, aperfeiçoamento de caráter, é um processo diário, todos os dias. Viu o que disse Romanos capítulo 12, verso 2? Experimentem a transformação da mente, para que vocês experimentem a vontade perfeita de Deus. Ou seja, a transformação da mente é todos os dias. É todos os dias que eu exerço escolha. É todos os dias que eu faço as escolhas. Eu escolho pecar ou não pecar. Eu escolho obedecer a Deus ou desobedecer. É eu que escolho. Está em meu poder a decisão, porque Deus me deu o livre-arbítrio. Então está em meu poder. Se eu alimento a natureza espiritual todos os dias, Bíblia, Espírito de profecia, oração, obras de Cristo, fé, andar nos caminhos de Deus, propósitos, os princípios revelados na palavra de Deus. Se eu ando dessa forma, eu vou ter forças para dizer não ao tentador, para dizer não ao pecado e para dizer sim a Cristo. Entende? Mas se eu fico um cristianismo morno, laodiceano, que não aceita repreensão, que não aceita correção, que não quer mudança, quer ficar daquele jeito, crendo numa ilusão que Jesus vai fazer por mim, aquilo que eu não quero fazer hoje, irmãos, não haverá esperança para mim, para vocês, se permanecermos dessa forma, irmãos. E diz mais aqui, olha. Quando os servos de Deus chegarem a este ponto, de estar buscando perfeição de caráter, serão selados em suas frontes. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. O anjo relator declarará: feito está. Aqueles que a ele pertencem, pela criação e pela redenção, nele estarão completos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 447. Lemos aqui o livro Eventos dos Últimos Dias, Eventos Finais, página 155. Irmãos, chegou a hora de nos levantarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos no princípio. Chegou a hora de sacudirmos a sujeira do pecado para longe da nossa vida. Chegou a hora de permitirmos que o anjo do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, remova as vestes sujas e nos vista com as vestes de justiça, do caráter puro e santo de Jesus. Chegou a hora de transformar nosso caráter como a Bíblia manda. Chegou a hora de parar de dar ouvido a pastores não santificados e a outros membros leigos não santificados
que nem estão caminhando no caminho de santificação e ainda guia outros para o caminho da perdição, para o caminho da insensatez, da cegueira espiritual. Chegou a hora de abrirmos os ouvidos para o pastor supremo, o Senhor Jesus, porque ele disse: muitos ouvirão a minha voz, as ovelhas ouvirão a voz do pastor supremo, Jesus, o nosso Senhor Jesus, e aí serão conduzidas a mim, ele diz. Ah, irmãos, eu quero estar nesses rebanhos e ovelhas que serão conduzidas pela voz do pastor supremo, Senhor Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Eu não quero estar em grupo de virgens adormecidas que são acalentadas em suas camas, em seus berços esplêndidos, por pastores não santificados. Entende? Chegou a hora do levantar do povo santo, do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia. Chegou a hora de nos levantar em favor da verdade. Lógico, vai vir perseguição, vem crítica, vem calúnia, vem mentira a nosso respeito, vem um monte de coisa. Não importa. O que importa é a aprovação de Deus e não a dos homens. O que importa é a vitória em Cristo. E a vitória vem de estar lendo fortemente, botando em prática, aprendendo e botando em prática o que está na Bíblia e no Espírito de Profecia. A única regra de fé e prática, Bíblia, Espírito e Profecia. Aí alguém diz, mas não era o princípio só a Escritura? Só as Escrituras? Sim, sim. E as Escrituras nos recomendam o Espírito de Profecia. Então, ao acreditar e botar em prática o que está no Espírito de Profecia, estamos fazendo a nossa crença, estamos exercendo nossa crença na Bíblia, nosso princípio de regra e fé. A Bíblia. Porque o Espírito de Profecia é válido, porque a Bíblia diz que é válido. Se ela dissesse que não era, a gente não acreditava. Amém? Então, corra, irmão, de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Está no meio da gente. Está no meio do povo de Deus, mas não tem compromisso algum com a verdade. Eles querem alimentar o próprio estômago. É alimentar o próprio ego. É fazer a própria vontade, prevalecer sobre a vontade do assim diz o Senhor. Mas não vencerão. Serão derrotados pela verdade. Irão cair por terra. Assim como o judaísmo, com seus falsos mestres, caíram. Os de hoje também cairão, porque ninguém pode, com a palavra de Deus. Quando a verdade é exaltada, a mentira cai por terra. Amém. E louvado seja o poderoso Deus de Israel, que em breve voltará para nos buscar. Que Deus abençoe você e sua família. Obrigado por sua companhia, por mais um episódio aqui no nosso canal. Vamos orar e depois fazemos as palavras de despedida aqui. E continuaremos nos nossos vídeos, dia após dia, pela graça do nosso Senhor. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, está posta diante de nós a verdade. Está posto diante de nós os dois caminhos. Ajude-nos a andar nos teus caminhos. Escolher o caminho estreito. Escolher o caminho da verdade. Mesmo que muitos que se dizem cristãos, se dizem fiéis à verdade, se dizem da verdade presente, estejam caminhando no caminho errado, que eles não sejam nosso parâmetro, que o modelo seja apenas o Senhor Jesus. Oramos agora no nome de Jesus e nos entregamos. Amém, Senhor. Amém. É isso, amigo e amiga. Obrigado por sua companhia. Continue conosco, tocando a trombeta da verdade aqui no canal Alto Clamor, que aqui eu já disse a vocês, está escrito, a lei e ao testemunho, se não falarem conforme essas palavras, jamais serão iluminados. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, pessoal.